Oi, pessoal. É só um pequeno comentário, né, sobre essa história da morte do Eduardo Campos, né? Eu tava hoje já saiu falando, né? O pessoal tá falando daquela lei que a Dilma aprovou na sexta-feira e foi publicado no Diário Oficial ontem. E é muita coincidência que de repente, logo em seguida, vem esse acidente que mata o Eduardo Campos, né? Pela primeira vez aqui no Brasil, um candidato à presidência morre durante a campanha. E aí já tem gente falando que é o PT que matou ele. E tem dois motivos que eu acredito que não foi o PT que matou. A coisa é muito maior do que o PT. Não foi nem o PT, porque tanto o PT quanto o PSDB só tem a perder com isso. Tem a perder porque se a gente partir do princípio de aceitar que as pesquisas são verdadeiras, que, enfim, essas pesquisas a gente sabe que é só para maquiar, né? Quem acredita em Papai Noel acredita em urna eletrônica, né? E para ser, falando hipoteticamente, se existe fraude eleitoral, né? Fraude na urna eletrônica, eles têm que fraudar também a pesquisa, que é para o povo acreditar no resultado da urna eletrônica. Mas é muito fácil, então, manipular a pesquisa, manipular o resultado da urna eletrônica, dizer que a Dilma foi eleita, apesar da gente só encontrar militante pago do PT, esse pessoal do MAV aí tendo a cara de pau de defender a Dilma, né? Mas a Dilma só teria a perder com o Eduardo Campos morrendo e a Marina Silva entrando no lugar dele, porque a Marina Silva tem muito mais chance de, no mínimo, levar a eleição para o segundo turno, e sendo que oficialmente, pelas pesquisas que estão sendo divulgadas, a Dilma poderia ser eleita no primeiro turno. O PSDB também só tem a perder, porque a Marina Silva tem chance de ir para o segundo turno, teria pelo menos, né, de vencer o Aécio no primeiro turno. Então, por aí a gente vê que se alguém matou o Eduardo Campos, não foi interesse nem do PT nem do PSDB, alguma coisa muito maior. E o que acontece? É verdade que nenhum dos três candidatos empolgou o povo. O que a gente vem divulgando na internet, muita gente vem divulgando há muito tempo, a gente vê que os três são comunistas, todos os candidatos fazem parte do mesmo esquema globalista da nova ordem mundial, dos comunistas. Então nenhum dos candidatos empolgou. O povo na internet, na rua, estava querendo o Bolsonaro candidato a presidente. O partido sabotou ele, apoiou a Dilma, não lançou ele, não tem nenhum candidato animando o povo. E a verdade é que eles precisam de um candidato que tenha apoio popular, que tenha sustentação popular para ser eleito. Já que os três não emplacaram, eles, desesperados, podem ter dado um jeito de colocar a Marina Silva na disputa já depois de começado. E para isso teria que fazer o que fizeram, matar o Eduardo Campos e colocar a Marina Silva no lugar dele. Mas não precisava para isso ter matado ele poderia simplesmente renunciar à campanha e o partido poderia colocar ela no lugar. Por que fizeram isso? Olha só que historinha interessante. Há exatamente 2 meses eu estava no Facebook, né, e uma pessoa compartilhou, uma mulher que eu não lembro o nome, postou a notícia da morte de um filho do David Rockefeller num acidente de avião. E até aí, né, acontece, né, aconteceu com o filho do John Kennedy, né? E só que ela falou, o filho do David Rockefeller foi sacrificado num ritual Illuminati. Aí ela estava falando que porque foi numa sexta-feira 13, ele tinha ido no aniversário do pai, David Rockefeller, e por ser uma sexta-feira 13 era um indício de que aquilo foi um sacrifício Illuminati. Aí eu já pensei, essa mulher é paranoica de teoria da conspiração, né? Tem gente que é meio alucinado mesmo sobre isso, tem gente que é desinformante, que fica soltando um monte de bobagem, de besteira, só para realmente desacreditar
teorias que se aproximam da verdade, né? Sem problema chamar de teoria, porque a gente não tem como comprovar, a gente simplesmente analisa a situação e vê os indícios, as evidências, formula uma teoria, mas muito longe da gente saber o que realmente está acontecendo nos bastidores, né? Quem sabe não vai falar nunca. E enfim, quando eu vi aquilo, eu achei que era uma bobagem. Imagina que eles iriam sacrificar um Rockefeller, né? O filho do David Rockefeller. Impossível, né? Para eles fazerem esses rituais satânicos, né? Seja lá qual for o nome, não se prendam à terminologia, né? Seja qual for a sua crença, a sua religião, mesmo que você seja ateu, né? Você tem que acreditar que, assim como existe tanta gente que cristão acredita em Deus, acredita em Jesus, acredita num monte de coisa, tem também os do lado negro, os satanistas, que fazem rituais satânicos e macumba e feitiçaria, um monte de coisa. E tem também, a gente sabe, muito sacrifício humano, e não é à toa que desaparece entre 50 e 200 mil pessoas aqui no Brasil todo ano, muitos para ritual satânico. E eles têm preferência por mulheres virgens e crianças por uma questão de energia do sangue, né? Quanto menor a idade, maior a energia do sangue. E por isso eles sacrificam muita criança e por isso desaparece tanta criança, né? Aqui no Brasil, no mundo inteiro, para esses rituais satânicos, né? E aí eu pensei, bom, imagina que se eles iam, já que era para fazer um sacrifício de sangue, né? Para que seja, sei lá, diabo, sei lá o que, iam sacrificar justo um Rockefeller, um filho do David Rockefeller, jamais iam sequestrar qualquer um na rua, matavam uma pessoa, né, anônima e pronto, né? Imagina que iam fazer isso com o Rockefeller. Mas aí ela explicou, né, que diz que quando, por algum motivo, né, se o próprio David Rockefeller, né, tivesse desesperado por algum motivo, por alguma coisa, que o fato de ser uma pessoa importante para aquela pessoa que estava fazendo o sacrifício de sangue, o ritual e tal, isso teria alguma relação, assim, seria diferente de sacrificar uma pessoa qualquer desconhecida, sacrificar, por exemplo, um próprio filho, né? E não sei, né? Eu não entendo desse negócio de seita satânica, eu não entendo nada disso, mas pode ser, né? Quem sabe? E vindo de David Rockefeller, né? Quem é que... né? Não duvido de nada, né? Vindo praticamente... David Rockefeller é talvez uma das pessoas mais diabólicas do planeta, né? A gente sabe... em relação com Fidel Castro, desde antes do Fidel Castro dar o golpe comunista em Cuba, provavelmente sem apoio do David Rockefeller, Fidel Castro nunca teria dado aquele golpe em Cuba, e diz que depois que caiu a União Soviética, quem ajudou a manter o Fidel Castro no poder foi o David Rockefeller, mas eu não quero esticar muito o vídeo. Enfim, pessoal, no fim, no começo eu achei que seria uma ideia lunática daquela mulher estar falando que o David Rockefeller foi assassinado, mas eu li, ela disse bastante coisa que agora eu não lembro, mas uma das coisas que eu lembro que me chamou a atenção foi o fato de ser uma sexta-feira 13. Ela disse que o número 13, né, tem um negócio de simbologia, de numerologia, sei lá o que. Ela disse que o dia 13 é um dia especial, é um dia que tem um significado para fazer esse tipo de ritual de sacrifício. E isso faz só 2 meses, né? 13 de junho de 2014, que morreu esse filho do David Rockefeller, e eu andei lendo sobre isso, e de repente agora, exatamente 2 meses depois, o acidente do Eduardo Campos. E logo que começou a falar, né, chamaram a atenção para o fato de ter sido no mesmo dia que o vô dele morreu, num dia 13, e aí isso me chamou a atenção, né, de ter sido exatamente num dia 13, como aquela mulher tinha falado no caso do filho do David Rockefeller. Então, a morte do Eduardo Campos não interessaria nem para o PT nem para o PSDB, atrapalha os dois se a Marina Silva entrar. Mas quem que ganharia com isso? Os Illuminati, os donos do mundo, os chefões da nova ordem mundial, que a gente sabe que no fundo os tais 3 esquemas globalistas têm muito mais relação do que parece, né? Enfim,
eles precisariam de alguém, né, para ganhar a eleição que tivesse apoio popular, né, que tivesse apelo de massa. E todos os candidatos que estão lá não emplacaram, e na última eleição quem mais empolgou os eleitores foi a Marina Silva. Então poderia ser duas coisas, não uma simples troca de candidato e colocar a Marina Silva no lugar, mas talvez também um sacrifício de sangue Illuminati, que tem gente que diz, né, eu vi em algum lugar, assim como dizem que o Aécio Neves seria grau 30 e pouco da maçonaria, né, eu não tenho como saber, mas também não duvido, né, teve aquela palestra, tem as fotos dele lá na maçonaria. Também eu andei vendo alguém dizendo que o Eduardo Campos também seria alto grau da maçonaria, também não duvido, mas não tenho como confirmar isso, né, mas enfim... realmente muito, eu fiquei realmente intrigado com o fato de ter sido justamente num dia 13. Se fosse algum outro partido para prejudicar, teria feito isso daqui um mês, depois de bastante tempo já de campanha eleitoral. Isso na questão de data já vai colocar, além de lançar, de projetar a Marina Silva numa situação de comoção nacional, de emoção pela morte trágica da tragédia do Eduardo Campos, isso projeta mais ainda a Marina Silva se ela for lançada como candidata, e bem a tempo deles fazerem todo o programa eleitoral de televisão, de rádio, para começar na semana que vem. E isso não vai atrapalhar nada a campanha dela, pelo contrário, pode até elevar, né, a moral dela na campanha, com todo mundo acusando o PT e PSDB de ter matado o Eduardo Campos. Enfim, pessoal, a gente sabe que a Marina Silva também de todos esses candidatos aí estão ligados a essa mesma corja de Illuminati, de nova ordem mundial, de seja lá o que for, desses globalistas que estão trabalhando pelo governo mundial. E a Marina é ligada a essas ONGs, né? Circulou as informações sobre a campanha de 2010, que ela foi financiada por essas ONGs ambientalistas, né? Que também é tudo financiado pelos Rockefeller, Rothschild e tal, que estão querendo, com essa história das demarcações indígenas na Amazônia, tomar o território brasileiro, tirar a soberania do território brasileiro com essas tais nações indígenas. E a Marina Silva, essa história de ambientalismo, a gente sabe que o comunismo não cola, todas aquelas ideologias clássicas de esquerda não colaram, e hoje eles estão partindo para o ambientalismo. E ainda por cima a Marina Silva, sendo cristã, né, também isso ajuda a enganar o povo cristão, que acredita que ela é cristã, é boazinha, ela é contra o aborto e ambientalista. Enfim, ela encaixa como uma luva na estratégia da nova ordem mundial dos globalistas, que seja qual for, eles querem chegar num comunismo, mas o que interessa para eles é implantar um governo mundial e tomar o poder nos países. E a Marina Silva vai encaixar perfeitamente dentro desse esquema, principalmente se ela tiver um apoio popular que nem o Eduardo Campos, nem o Aécio Neves e nem a Dilma conseguiram até agora. Então, é isso aí, pessoal. Algumas observações sobre essa morte do Eduardo Campos, né? Com certeza isso não foi coisa nem de PT nem de PSDB, mas se for para eu apostar em uma teoria da conspiração, e é teoria mesmo, eu diria que isso pode ter sido um sacrifício satânico, um sacrifício, um ritual Illuminati. Tem muita gente, né, que entende muito melhor sobre isso do que eu. Então talvez alguém desenvolva e dê informações, né? Se eu encontrar alguma coisa, algum link, eu vou postar na descrição do vídeo. E enfim, pessoal, valeu, e acho que não estou esquecendo nada, né? Bom, valeu, até a próxima.